o auxílio reclusão foi colocado no governo Bolsonaro com status de benefício existencial, né? O Rodrigo está aqui, o Rodrigo fala de auxílio reclusão aqui na jurídica. E qual que é o seu panorama que você está vendo do auxílio reclusão aí? Porque hoje a gente tem mais ou menos, Rodrigo, algo em torno de 150 mil pedidos que não foram feitos dentro dos 800 mil, né? É mais ou menos isso, não é isso? Espera que ele vai levar o microfone aí para você comentar. Hoje ele está sem terno. Hoje eu vim só para assistir a aula. Hoje tem 45 mil benefícios ativos de auxílio reclusão. A gente calcula que dá para triplicar, dá para 150 mil benefícios poderiam estar ativos de auxílio reclusão. Isso só de quem foi preso na lei antiga, né, de janeiro de 2019 para trás. Porque janeiro de 2019 para trás, eu estou antes da MP, Você tá antes da MP 871, então meu cálculo e minhas regras são anteriores a ela. Exatamente, tempo regioactum. Então, não tem carência. Não tem carência. A RMI é calculada a mesma coisa, a pensão por morte, a média dos 80% maiores salários. Então, isso é importante lembrar. Então, quando eu tiver antes, eu vou pegar aquele texto que eu mostrei para vocês da IN 101, que está bem claro lá, e fala o quê? Ó, quando tiver antes da edição da MP 871, as regras anteriores continuam valendo. Tá? E aí o cálculo era feito daquela outra forma, não tinha carência, etc. Então, você está falando o seguinte, eu tenho mais ou menos, aí eu vou arredondar, tá? Eu tenho 50 mil, hoje, aproximadamente, pessoas recebendo auxílio reclusão. Isso, certo? Ativos, benefícios aqui, ativos. Os dependentes. Isso, os dependentes. Mais ou menos aí uns 800 mil. É 700 e pouco. Não, bateu 800 bateu mil presos. Bateu 800 mil presos. Esses 800 mil presos, você calcula que na regra antiga, ou seja, antes de janeiro de 2019, portanto, ele vai estar fazendo toda a regra antiga, sem carência, o cálculo pela média aritmética simples, os 80%. Isso. Né? A análise o regime aqui também é outro, porque aqui é só regime fechado, aqui não. Regime aberto, regime fechado e semiaberto. Aqui é o fechado e o regime semiaberto. O modo de análise de baixa renda também é aqui diferente. A baixa renda é diferente. É o último salário de contribuição. Aqui é o último salário de contribuição. Isso. Aí você estima que desses 800 mil que estão lá, eu teria mais 100 mil. Mais 100 mil, isso. Mais 100 mil. É isso. Exatamente. Qual a média que um auxílio reclusão dá em valor? Pessoal que, porque assim, pelo que eu percebi, poucas pessoas fazem auxílio reclusão no Brasil. Isso. Não é isso? Isso. Qual é a média que um auxílio reclusão dá para o advogado? É a média do meu escritório, porque o meu escritório, como é nível Brasil, a gente pega o pessoal do Nordeste, que o ticket médio é um pouco menor, porque a renda lá é menor. E a gente pega o Sudeste aqui, que a renda é um pouco maior, né? Então, a média de R$25 mil de honorário. É isso aí? É isso aí também? Você também faz, né? São Paulo aqui em São Paulo, no ABC, a média para o advogado é em torno de 18 mil. Então, a média aqui no ABC que você faz é R$18 mil. Então, pelo outro, tal, nível Brasil, R$25 mil. Não é ruim não, hein? Não. R$25 mil. Se eu calcular que eu tenho 100 mil pela regra antiga, que ninguém fez, e não fez por quê? Por preconceito e por não saber. Muita negativa do INSS de forma errada também, né? Porque esses 100 mil que eu calculo, eu estou considerando também a tese de renda zero. Tá, aquela tese. Tá, ok. Usando a tese de renda zero. Então, por total desconhecimento dos profissionais, porque eu tenho benefício negado aí por conta de 19 centavos, que passou do limite e o cara estava desempregado. Certo. Por conta do preconceito do INSS, por conta do preconceito da sociedade em si, da própria família, né? A mulher do detento fala que não é para contar para ninguém da família que está pedindo benefício, porque não pode saber que o cara está preso e tudo mais. Então, é por total desconhecimento e informação mesmo. Quantas pessoas você acha que fazem auxílio reclusão hoje, que você conhece? Fazem ou sabem fazer? Acho que a pergunta é um pouco diferente. Não fazem mesmo. Fazem? Depois a gente vai falar do que sabem fazer. Mas fazem, no geral. Que fazem, assim, que vou considerar que tem mais de 10 processos de auxílio reclusão dentro do escritório da pessoa, certo. Vamos considerar que ela faz. Eu acho que no Brasil, se tiver, falando alto, 100 pessoas fazendo.
com mais de 10 Quem faz auxílio reclusão aqui na sala, fora ela, que eu já sei que faz? Não, lá do fundo, né? Só você. Nunca fez, Luiz? Já fiz, mas muito pouco. Muito pouco. Por quê? Não apareceram. Não apareceu ou você não quis procurar também? Não, a gente não procurou, mas Entendi. como é um escritório antigo, não teve procura. Não tem procura. E que sabem fazer? Ah, que sabem fazer. Eu não quero ser arrogante, mas... Não, eu acho que... Não, né? É, Metade? não, menos da metade. Menos da metade, Menos da 100? metade. Se tiver 10 fazendo, que sabe fazer, que sabe todas as teses, que sabe que está criando tese nova agora porque mudou a regra, que sabe como pedir todos os documentos, que sabe como funciona o sistema penitenciário, se tiver 10 no Brasil é muito. Tá, estou aproveitando, não sei o que a gente está falando. Dependente é importante já falar de auxílio reclusão, até porque lá na frente a gente vai falar mais afim, mas Sim. tem tudo a ver com a matéria, né? O pessoal de casa até entender. Que documentos eu preciso para pegar um auxílio reclusão se eu for a mulher do preso? Eu vou sozinha. Tá. Você já explicou sobre quais são os documentos da pensão por morte? Ou não? Não. Tá. Então, Vou falar na sequência, mas Tá. como eu estou perguntando de auxílio reclusão, você está não, aí. beleza, é que eu só ia já resumir, já, Tá, se você põe, tivesse ok. falado. A gente vai precisar, se a gente está pedindo para os dependentes que são filhos menores de 21 anos, a gente vai precisar dos documentos pessoais da mãe, da representante das crianças, né, RG, CPF, comprovante de residência. A gente vai precisar das crianças, RG, CPF, certidão de nascimento, para comprovar o vínculo com o pai. Do detento, eu falo pai porque geralmente é detento, é homem, tá? Mas pode ser ok. mulher também. Do detento ou da detenta, a gente vai precisar... o documento exigido, o único documento exigido é a certidão de recolhimento prisional. Certidão prisional. Porque se consta todas as informações do detento na certidão de recolhimento prisional, se ela vem uma certidão completa, já diz na IN, na 77, que basta esse único documento. Agora, tem algumas peculiaridades que, às vezes, o último registro não foi feito da maneira correta, você precisa acertar algum vínculo. Então, eu peço carteira de trabalho, os 3 últimos olerites. RG, CPF. É o diferencial. Então, eu peço junto alguns documentos para comprovar a qualidade de segurado. Isso. Entre eles, o CNIS, a CTPS, Isso. relação de salário de contribuição, Exatamente. o carnê, se ele for individual, né? Exatamente. Perfeito. Mas geralmente o vínculo já está certo dentro do INSS, já está tudo certinho. Aí seria então, certidão prisional. É só certidão de recolhimento prisional. Mas a de cautela eu peço tudo. É porque o que acontece na prática, Carlão, é que tem uma grande parte da população que pede que nem está mais com detento. É só pai do filho dela. Então estava pagando pensão ou não, tal, foi preso, ela ficou sabendo. Ela não tem acesso a pedir esse documento para a família do preso. A família do preso às vezes não quer entregar porque acha que o benefício é igual uma pensão alimentícia. A criança recebe, só que fica só com 30%, os 70% é do preso. Então tem vários empecilhos. Então, quando a situação está assim, eu peço só a certidão de recolhimento prisional para evitar qualquer tipo de problema, entendeu? Entendi. E quanto tempo demora para sair um auxílio reclusão hoje dentro do processo normal administrativo? Agora a gente está tendo aquele problema de ficar em análise, mó tempão, né, os benefícios da Previdência. Mas, assim, um processo de tudo, desde a parte ADM até a parte judicial, para finalizar, receber tudo, quitar, 1 ano e meio a 2. Tudo isso ainda? Mas eu considero bem rápido, cara. Não, Porque tem processo de é mais 5, rápido 6 que anos, judicial, tudo bem. Não, mas... eu estou falando tudo, judicial. Estou falando tudo judicial. Só o judicial? Porque quando é ADM, quando está tudo certo... ADM. Quando está tudo certo, é o prazo legal, de 30 dias. Né? Você entra com mandato de segurança, mais 10, 15 para poder cumprir o mandato, está pronto. Entendi. Essa semana saiu né, de 112 mil. 112 mil de atrasado. De atrasado. 30%, pensando como advogado. 30%, 30 mil. 35 mil de honorários. 35 mil de honorários. Nada, dá para garantir aí o fim de ano, né? Dá para você cobra fora da tabela da OAB. Ela cobra 30% mais 3 benefícios, que seria fora da tabela da ordem. Dentro da tabela da ordem de São Paulo, tá? Não, vamos deixar claro. Quando eu falo tabela da ordem, desculpa, gente. Quando eu falo tabela da ordem, interessante a gente verificar a tabela da ordem da seccional respectiva. Porque, por exemplo, Goiás é 50%.
Goiás 50%. A minha briga quando eu estava na OAB era querer chegar perto da tabela de Goiás, que é linda. 50%. Show de bola. Aqui, se o advogado cobrar 30% mais R$1, ele pode responder o TED. Porque aqui é em São Paulo, é no máximo 30%. Oi, tem pergunta lá do Ivan. Ah, entendeu? Repete a pergunta só, Rodrigo. Ele perguntou por como que, sendo o auxílio reclusão um valor fixo de pagamento, como que atinge um valor de R$100 e poucos mil de atrasado? É que, na verdade, não é um valor fixo. A RMI é igual da pensão por morte, 80% dos maiores salários. Agora, com a lei nova, em que está fixado em um valor de salário mínimo. Então, eu tenho RMI no meu escritório de R$3 mil. Porque isso é importante falar. Por isso que eu pedi atenção aqui. A gente deu isso na aula passada, por isso que eu não estava nem voltando. Ó, IN 101. A IN 101, que é de abril, ela regulamentou a MP 871, que depois virou a 13846. Tá? O que acontece? Ela fala assim, ó, o que for depois da MP, regra nova. Tudo bem? E depois da PEC, também a regra da PEC. O que está antes de janeiro desse ano, está na regra antiga, que é isso que o Rodrigo falou, são mais ou menos 100 mil pessoas na regra antiga. Como que é a regra antiga? Média aritmética simples, os 80% maiores salários de contribuição, da competência de julho de 1994 para frente, a pura média aritmética simples e multiplicava por 100%. Era assim. Era completamente diferente o cálculo. Só isso? Não. Aqui hoje, nós vimos na aula passada que eu tenho uma vedação com o menor, não tem? Sim ou não? Não tem? Qual é a vedação do menor agora? Eu tenho prescrição, não tenho? Com o menor 16? Antes eu tinha prescrição? Então, assim, o cara ficou preso, Ivan, e a criança tinha 4 anos e a mãe não pediu. E veio pedir hoje, que ele está com 15. O que acontece? Tudo. E aí você tem as pedradas que dá. Hoje, depois da regra nova, não vai ter mais isso por conta do prazo prescricional, mas que a gente já falou que dá para discutir pelo 197, 198, 199 do Código Civil. Tá? Aí é discussão que a gente vai ter que levar no Poder Judiciário, porque é um absurdo prescrever contra menor, mas tem muito, você não acabou de ver o Rodrigo falando que tem muito preconceito, então muitas vezes a mãe, que normalmente é a mãe, não pede porque ela não quer que o filho receba o auxílio reclusão. E lembrando que o direito não era nem dela, era do filho. Tem uma peculiaridade. Às vezes a pessoa sai, e quando ele sai, fica sabendo que não pediu, ele mesmo vai lá como representante da empresa. Aí. Ela acabou de falar que muitas vezes acontece de ter direito ao benefício, ninguém requerer o benefício, e quando o preso ganha liberdade, ele, como representante do menor, ele pede os atrasados e tem direito. Realmente isso acontece também. Tanto o preso quanto a própria esposa, né? Não sabia na época que tinha direito, ele ficou preso durante 5, 6 anos, 1 ano, não importa quanto tempo. Como não tem a prescrição contra o menor, se o dependente ainda não fez 18 anos, pode requerer e pegar os atrasados. Então, além desses 100 mil que você acabou de colocar ali, isso são os que são presos, existe uma infinidade dos que já passaram pelo sistema penitenciário e não pediram e que ainda não tem 18 anos, as crianças, ainda dá para pedir. Top. Agora me fala, também, lindo, auxílio reclusão, bacana. Você faz bastante lá? Bastante? Quanto uma média? Por mês? Porra! Porra! Caraca, mano! Quer namorar com o tio aqui? Ela faz 30 auxílio reclusão mês, Rodrigo. Numa média de, ela falou 18 mil. Você está plantando para colher. Então, a hora que começar a sair e virar o ciclo, que começar, ela vai pôr aí no bolso aí perto de 300 mil reais mês. Certo? Todo mês, hein?
Entenderam ou não? É. Caraca, hein, Rodrigo? Tá ficando para trás, brother. Não, tá, é bom. Quanto mais a gente fazer, melhor. Não, ela acabou de falar que arrumou namorada. Ela arrumou namorada agora. Arrumou namorada já deu. Eu cheguei atrasado, cheguei uma semana atrasado. O Rodrigo tá procurando a namorada dele, que ele posta lá. É. Alguém cuida de mim. Né? No Face do Rodrigo todo dia tem, não tem? Tá carente. difícil. Alguém cuida de mim. Romântico, põe as coisas bonitinhas lá. É. Eu nem curto, porque se curtir vai pegar mal. Põe foto do corpinho, agora tatuou o braço inteiro. Cara. É. Bom, ok, auxílio reclusão lindo. Vocês já viram que é ela que vai fazer uma grana bem legal só com auxílio reclusão. Ok, com parceiro, sem parceiro, não tem problema. Mas é um valor considerável, sim ou não? Sim. Tá? Quais são os principais problemas que o advogado sofre no auxílio reclusão? Vamos tornar isso mais prático. Porque por que ele não vai fazer auxílio reclusão, por exemplo? Por que ele não faria auxílio reclusão? O preso liga e dá umas ameaçadas? Liga de dentro da cadeia. Nunca ligaram para você? Liga lá, liga de dentro da cadeia? Liga de dentro da cadeia, ameaça, fala que o benefício não é para dar para criança, que nem eu falei. Fala também no seu? Ok. Fala que não é para conceder, quer poder postar parte dele. Então, ele quer metade? Ele quer 70%. 70%? É pensão alimentícia, só 30%. Quer fazer auxílio reclusão? Tem que ir para dentro da favela, tem que ir para a porta do presídio, tem que... Você vai para a porta da favela? Eu vou para dentro da favela. Você vai também? Tem que ir. Tem que. Tá. Tem que ir, porque a gente está falando de um pessoal, a Mirelle chegou aqui também, é um pessoal de extrema baixa renda, ela faz LOAS, né? Uhum. É extrema baixa renda. Então você pede para ela mandar um documento via Sedex, ou pede para autenticar um documento, alguma coisa, não tem, né? O seu cliente também não tem, o nosso também não tem. Então você tem que ir para dentro da favela, sim. Eu estou direto dentro de Grajaú, eu vou para Rocinha, agora estou com um escritório lá no Rio, a gente vai para dentro da Rocinha, Morro do Alemão. Vai para a porta do complexo de Bangu. Você viu, esse tempo atrás eu estava rodando o Brasil, né? Então a gente vai para a porta do presídio e tal. Opa, pode perguntar. Não, tô trazendo. O legal do Rodrigo ter vindo, porque assim, vamos entender o que eu estou tentando demonstrar para vocês. É um baita no nicho, vocês já entenderam isso. Tem mercado. Eu não inventei a roda, né? Por que não? Tem um baita no nicho. Só que às vezes você não tem o perfil de fazer. E para você saber que tem um perfil de fazer, você tem que falar, pô, eu vou também de boa. Né? Não tenho coragem nem ferrando, eu vou para Rocinha. Entendeu? Então, é isso que eu estou falando, porque ele já tatuou o braço inteiro, mano, brother. Eu já estou fazendo a camisa igual a da nossa colega ali. Entendi. Ô, você está com uma concorrente forte aqui, hein, cara? O que eu vou escrever? Porque tem um negócio meio chocante. Entendi. Olha. Posição. Bom, você está fazendo 30 por mês. Não, presta atenção. Aposentadoria, auxílio, reclusão e a taxa auxílio maternidade. Entendi, muito bom. Entendeu? Assim, a dinâmica. Entendi, eu entendi. Aí a gente vai na Adelmo, por que você não faz, Adelmo? posto de saúde, vai na porta do posto. Pô, o Adelmo era criminalista, sabe tudo isso aí também? 20 anos de criminalista. Porque isso aí é tranquilo para você. Bom, bora a pergunta. A contagem para recebimento do benefício e da entrada administrativa. Tá ouvindo aí, Rodrigo? E depois se perguntou assim, quantos dependentes são maiores? Só repete a primeira. A contagem para recebimento do benefício. Como assim a contagem? Ela quer saber qual o prazo, o Rodrigo já falou. Se for o prazo do processo ADM é uma coisa. Quando os dependentes são maiores. Não. É a DER, não é? Não, a DER vai seguir a regra da pensão por morte, certo? Exatamente. A regra da DER da pensão por morte. Agora, se ela Não, quer... a DER não, a DIB, né? Se são maiores, Não, a regra da pensão por morte, que é agora com a nova lei... Isso. No caso do preso estar trabalhando na Não, construção... peraí, vamos por partes aí, Vivi, senão a gente Não, atrapalha. aquela respondeu. Você Então, respondeu. peraí. Se for maior, em regra, não tem direito, porque ele deixou de ser dependente.
Isso, é. Não é isso? Maior de 18 anos, se não pedir o benefício, Já complica. a data do início do benefício será a data da DER, data da Da entrada DER. do requerimento. Entendi. Se a pessoa for menor de 18 anos, Aí a data do retroage. início do benefício retroage para a data do fato gerador, que é a prisão. A mesma regra da pensão por morte. Exato. A mesma regra da Exatamente pessoa a por mesma morte, regra. mas lembrando que o INSS não vai aceitar assim, porque na regra anterior, antes da 13846, o INSS interpretava que a partir dos 16 anos você já podia pedir. Isso. E, portanto, a sua prescrição começava a correr aos 16. Ele entendia assim, retroages até o momento da prisão ou a morte, quando for menor de 16. Entendi. Tem uma peculiaridade que acontece em auxílio reclusão que não acontece na pensão por morte, que é o caso do nascimento após a prisão. No caso da pensão por morte, nunca uma criança vai nascer depois de 2, 3 anos. Não, muito difícil. Depois de 2, 3 anos que a pessoa morreu, não tem como. Mas né? no auxílio reclusão, sim, No porque auxílio reclusão, a ela mulher pode, vai visitar. ela pode fazer uma visita íntima e ficar grávida. Então vamos supor que ele está preso já há 5 anos. Ficou grávida, teve o bebê, a data do início do benefício é a data do nascimento da criança. Perfeito, legal. Porém, o que acontece é que o INSS, no primeiro momento, ele vai negar porque ele vai dizer que não existe dependência, porque a dependência não é presumida, porque já nasceu com ele preso. Sim. Mas se Ok. recorrer no ADM, recorrer judicial também Mas dá. o conselho já dá. É Isso tranquilo. o conselho dá, que é óbvio. Né? Fato gerador é superveniente. Não, vai mear. Vai mear, Ela perguntou Acho se que- tiver um acho- filho antes. Acho que você vai explicar ali Se agora. tiver um daqui a filho pouco, os antes e um dependentes. filho depois, vai mear. Não, Não. O conselho É de só- recurso vai dar. É só você. É primeira Na verdade, classe, né? Quando o benefício já está concedido, é mais fácil porque você só vai incluir dependente. Então, não tem o benefício. O benefício ainda não foi concedido. Tem um que nasceu antes e um que nasceu depois da prisão. Pede para o que nasceu antes. Porque não vai mudar, se for da mesma mãe, né? No caso. Porque não vai mudar valores. O Carlão acho que vai explicar ainda. Não dobra. É um valor de benefício dividido por todo mundo. Então não vai fazer diferença pedir para um ou para dois. Concedeu para o primeiro, é o que eu faço, é uma manobra mais rápida. Concedeu para o primeiro, pagou todos os atrasados e tudo mais. Opa, tudo bom, INSS? Quero incluir mais um dependente aqui. Ó. Mais fácil. Daqui para frente começa a pagar esse. Na teoria seria diferente, mas na prática isso funciona muito mais fácil. Até porque quem vai controlar o dinheiro normalmente é a mãe mesmo. Certo? Qual a outra? A outra é assim. No caso do preso estar trabalhando na construção civil autônomo, poderá invocar o enunciado 18, ou seja, ser pedreiro de uma obra e foi preso. Ah, não, peraí. Então, a pergunta está errada. É. Ele era autônomo, trabalhava e era segurado, certo? É o que eu Aí entendi. depois cometeu um ilícito e foi preso. Acredito que é isso. Eu acho que é isso, não é? Não é Acredito isso? que sim. Vamos ver se vai confirmar. Aí sem problema, ele é segurado, ué. Exatamente. Tendo qualidade de E eu segurado. não entendi essa questão do enunciado 18, porque Não, porque aí não tem enunciado 18. O enunciado 18 vai funcionar para o empregado e para o doméstico. Tá? O autônomo, está lá na Lei 10.666, a obrigação de fazer o pagamento é dele, salvo se ele presta serviço a outra empresa e aí ele cai no artigo tem que entrar 4º, na folha de e pagamento. aí no artigo 4º a obrigação É da ficaria empresa. da empresa de fazer a retenção, aí cairia no enunciado 18. Então tem que deixar... aí tem que deixar bem especificado. Porque uma coisa é ser um pedreiro autônomo, é uma coisa. É porque o autônomo- Outra coisa é eu prestar serviço através de uma empreiteira, é outra coisa. é porque às vezes o pedreiro autônomo ele é registrado como empregado doméstico, né? Não, mas aí tá errado o registro, né? Porque ele é autônomo, é prestador de serviço autônomo. Porque às vezes é particular. Não, mas eu entendi. Certo? Eu acho que é isso mesmo. Beleza? Então, a maior complicação que eu tenho nos auxílio reclusão seria para o advogado a visita nesses locais e as ligações com pressão do preso, tipo, e chega Ameaçando. via de fato? Não, eu já tive. Não teve assim, tiro nem nada, mas já amanheci com bala na porta do escritório. Entendi. Não de tiro, não chegou a dar tiro, mas colocaram a bala lá Entendi. para dar recado, entendeu? Entendi. Eu sei como é que é. Acontece. Conheço. Deixa a bala em pezinho. Isso, exatamente. Mas assim, fora isso, tem a. Vocês acham que eu nasci advogado? Qualquer dia pede pro Daniel contar umas histórias aí. Né, Daniel?
Aí fora isso tem aquela dificuldade maior, porque são pessoas que não têm muita informação, então é extremamente difícil você explicar que você está fazendo o seu melhor, que o benefício não está saindo. Tudo bem. Tudo bem. É isso. Você Tem vê cuzão. mais uma perguntinha Oi. aqui. O Rodrigo, Você tem pouco, a outra falou, por isso que eu tô fora. Entendeu? o Rodrigo A Luísa falou, também não quero mais não. A outra viu a balinha e já não quer mais. Porque o que acontece é assim, o preso acha que o benefício é dele. Ele vai ser só recebe. Então, seguinte, doutor, ganha lá os negócios, entendeu? Mas na hora que sair, 70 mil, 30 da família. Só que ele não faz isso, ele dá o benefício para quem tem direito. Quem tem direito? Os dependentes. E normalmente a mulher não vai. E aí que é o problema, né? E a obtenção de documentação também, né? Que nem eu vivo falando, quando a cadeia é comandada pelo partido, a cadeia não entrega... Pelo quê? Pelo partido. Pelo partido. Eles não entregam. O partido comando, o Comando Vermelho, PCC, Tá. ADA. A gente vai falar todas as facções aqui, né? Conhecedor de todas as facções aqui. Entendi, cara. Aí a unidade não dá o documento porque o preso não quer. Ele fala, não vai dar e não vai dar. Aí você tem que entrar com ordem judicial para o juiz notificar a unidade que tem que entregar. E aí que vem as ameaças. Aí o cara ligar e fala assim, eu falei que não era para dar, você está ficando louco de conseguir o negócio. Tá? São duas perguntas, mas eu acredito que, assim, uma é do dependente, a questão da maioridade, 18 ou 21, segue a regra do 21? 21. Maioridade previdenciária é 21. E a certidão prisional no próprio presídio. Certidão de recolhimento prisional. Agora estamos com uma certa dificuldade, porque agora o INSS ele mandou, pelo menos essa semana, eu peguei umas 10 exigências do INSS me pedindo a certidão judicial, Carlão. Porque agora a lei nova... Oi? Não, está sendo específico o que eles estão pedindo é a certidão judicial de acordo com a lei 12.846. Porque a MP e a lei veio dizendo o quê? Que agora vai se criar um sistema unificado da Justiça Isso mesmo. do Ministério da Segurança, da Segurança Pública. Que o INSS não vai mais precisar ficar apresentando a certidão. Exatamente. O próprio INSS vai consultar no sistema online se ele está preso ou não. Você te mostrou na aula passada, lembram? E vai continuar a manutenção do benefício. O que acontece é o quê? Não existe isso ainda. E até essa certidão judicial ela ainda não é um padrão, não existe ainda um documento oficial em que, a partir de agora, é esse o documento que leva no INSS. E o INSS está fazendo exigência no sentido de pedir esse documento para você cumprir essa exigência. Só que eles estão fazendo isso, acredito eu, por conta do memorando circular, se eu não me engano, que diz que se você não cumprir a exigência, eles podem negar o benefício pelo não descumprimento da exigência. Então eles estão pedindo um documento que ainda não existe, ainda não é padrão, ainda não é de conhecimento de todos, para poder negar o benefício. Agora, porque a gente sabe da lei. Agora você pega uma moça de 30 e poucos anos, que não tem o ensino médio completo, com 5 filhos, morando num barraco de madeirite, dentro da favela, e falar para ela arrumar uma certidão judicial, de acordo com a MP, não sei o que lá, ele não sabe o que está falando. É para negar benefício. uma pergunta minha agora. Você falou que as facções acabam prejudicando a questão de fornecer os documentos. Que documentos você está falando? A certidão prisional. Essa mesmo? Na verdade, não é a facção que arruma o problema. Na verdade, a facção até ajuda a gente. A facção quer que você dê o benefício para as crianças e tudo mais. É o detento que é da facção, que aquela cadeia é dominada por aquela facção. Então, dentro de algumas unidades, existem ou a unidade toda, ou o bloco, como que é o nome, doutor? O pavilhão. Ou um pavilhão dominado, por exemplo, que nem Bangu. Bangu são vários pavilhões, cada pavilhão é dominado por uma facção. Então, o que acontece? Quando aquele detento encrenca de não querer dar a certidão para conceder o benefício para o filho, ele vai virar lá com a autoridade de partido, né, e vai falar para a unidade, falar assim, não vai dar a certidão. Não vai dar, porque eu não quero que dá. Aí a unidade vai virar para a gente e falar assim, infelizmente o detento não autoriza e tal. Aí, por mais que você briga, fala assim, não tem que autorizar nada, e você explica a lei, eles falam, a gente está de mãos atadas, porque se a gente fornece, pode ser que rola uma rebelião, pode ser que rola alguma coisa. Com uma ordem judicial, aí eles são obrigados a entregar, porque eles chegam para o detento e falam, eu tenho uma ordem judicial, agora eu não posso me negar. Mas a facção em si, ela quer ajudar, ela não quer prejudicar, não. Tem mais uma pergunta aqui para você. Deixa eu só falar. Você falou que o INSS está sob as exigências de cumprimento de certidão judicial. Essas exigências estão sendo negadas mesmo ou essa não é uma
A Mirelle perguntou se essas exigências que o INSS está fazendo de certidão judicial estão sendo negadas ou não é uma regra. Nada no INSS é uma regra, principalmente com auxílio reclusão. Tem hora que eles pedem, tem hora que eles não pedem, tem hora que eles negam por conta... Não. Já teve momentos em que eu entreguei só a certidão de recolhimento prisional e foi concedido. E teve momentos em que eu não entreguei essa certidão judicial e foi negado pelo motivo de não comprovação do efetivo recolhimento prisional. E outra coisa, você está cumprindo as exigências lá, você cumpre lá pelo INSS mesmo, ou você tem que... Eu cumpro a exigência na agência. Eu vou na agência. Presencial, né? Eu agendo e levo na agência. Tá perguntando quando não tem a certidão. Quando não Vai tem a virar- certidão vai virar judicial, audiência de reclusão. qual é a saída para o advogado ou procurador? Quando não tem a certidão de recolhimento prisional, não existe a possibilidade. Tem que ter. Não tem. Não tem a possibilidade. Ó, Se o, documento- se o cara é advogado de guerrilha e aprendeu aqui com a jurídica, ele tem que conseguir. Não tem a outra opção. Não tem jeito. Documento obrigatório é a certidão prisional e ela vai ser entregue de tempos em tempos. A gente vai falar disso depois. Mas ela vai ser entregue de tempos em tempos. Não é uma vez só que eu vou entregar ela constantemente. Constantemente eu vou ter que estar entregando ela. Sem ela, eu não provo que o preso está preso. Se eu não provo que o preso está preso, que a hipótese de incidência de fato gerador para gerar benefício, não tem benefício. Então, é bem claro isso. Tá? Vou voltar a falar para vocês, na aula passada eu já falei, então, reperguntando, eu falei para vocês que o Paulo deu uma dica para vocês aqui, que resolve esse problema aí de buscar documento. Sim ou não? Quem lembra? Quem lembra? Qual é o número? Então, isso já foi falado aqui. Então, era dúvida que vocês não precisavam nem perguntar. Porque, assim, o INSS vai criar o problema, vai gerar a doença e vocês vão ser a vacina. Qual é a vacina? Usar o que vocês já aprenderam. Eles estão voltando a perguntar coisas que eles já sabem. Porque agora eu tenho algumas ferramentas administrativas para obrigar o INSS a resolver o negócio. Que o próprio Paulo falou para vocês quando deu processo administrativo. Certo? Ah, e não funcionou. Ação judicial. Que tipo de ação? Mandado de segurança. O que o Rodrigo está falando é que, às vezes, o preso está lá e ele é um dos chefes do movimento. E o movimento domina a cadeia. Você tem que entender a realidade. É assim que funciona. E aí ele dá ordem para não entregar o documento. Ué, mas ele dá ordem no servidor? Na prática é isso. Não vai entregar, não. Beleza?